Olá, estudantes do terceiro ano do ensino médio. Meus queridos, essa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre rede de transportes. A expressão rede de transportes, ou também modais de transportes, designa o conjunto de todas as vias de transporte de pessoas e de mercadorias que se interligam com uma determinada densidade numa determinada região e inclui as estradas, as linhas de caminho de ferro, as ligações aéreas, as vias fluviais navegáveis, os oleodutos, os gasodutos, entre outros. Queridos, então eu chamo a atenção de vocês para o destaque feito nesse slide. Rede de transporte, eu também posso designar como modais de transportes, certo? Que é todo esse conjunto de vias que nós podemos observar nessas imagens. Estradas, né, rodovias, estradas de ferro, as linhas, né, aéreas, as vias fluviais, certo? Continuando a nossa conversa, nós temos algumas designações próprias para essas vias de transporte, né? Observem, há alguns tipos de vias de transporte, né? São dadas designações próprias. Por exemplo, a rede rodoviária é uma designação própria dada para as estradas. Ou rede ferroviária é uma designação própria dada para as linhas de caminho de ferro. Cada rede de transportes está organizada com interfaces, onde vias do mesmo tipo ou de tipo diferente se interligam. Queridos, então, quando eu falo em interfaces, né, que as redes de transportes, né, estão organizadas em interfaces, eu estou falando exatamente desse encontro entre as redes de transportes. Então, observem o destaque que foi dado nesse parágrafo. Nós estamos falando de designações próprias dadas às vias de transportes, né? Como rede rodoviária, rede ferroviária. Continuando, nós temos ainda uma questão muito importante a ser analisada, que é a questão da densidade e qualidade das redes de transportes. Para avaliar a densidade e a qualidade das redes de transportes, analisa-se a qualidade das linhas, que são as próprias vias de transportes. Então, nós estamos falando da linha férrea, da linha rodoviária, etc. Analisa-se também a qualidade das interfaces, ou seja, é onde essas vias se encontram. A interface é o encontro dessas linhas. E também analisa-se a qualidade dos nós. O que seriam esses nós? Nós são os pontos fixos existentes em cada via. O que seriam esses pontos fixos? Os aeroportos, os portos marítimos, as estações rodoviárias. Então, meus queridos, observem que nós estamos falando de densidade e qualidade dessas redes de transportes. E observem que eu disse para vocês que para analisarmos essa densidade e a qualidade, nós precisamos observar 3 situações específicas, só para recapitular esse parágrafo. Precisamos observar a qualidade das linhas, precisamos observar a qualidade das interfaces e precisamos observar a qualidade dos nós. Então, comigo, linhas, interfaces e nós. As linhas são as próprias vias de transporte.
né? As interfaces são o encontro dessas linhas de transporte. E os nós são os pontos fixos, como os que estão mencionados aí nas imagens. Muito bem. Então, nós temos uma questão a respeito dessa densidade, dessa qualidade, né? Que é essa densidade e essa qualidade, ela traz uma informação importante sobre o desenvolvimento dos países ou das regiões. Por isso o título, Indicador de Grau de Desenvolvimento. Esse indicador também é muitas vezes utilizado como indicador do grau de desenvolvimento econômico da região em que se localizam. O que eu estou falando? Uma boa rede de transportes, né, onde se tem qualidade das linhas, qualidade das interfaces, qualidade dos nós, isso vai facilitar o comércio e as atividades produtivas. E tudo isso vai ser responsável pela crescente mobilidade das pessoas e ajudam a organizar o espaço, permitem a especialização do trabalho e muito mais que isso, promovendo assim o desenvolvimento econômico e social dos países e regiões. Então, meus queridos, quando eu observo, né, essa qualidade, tanto nas linhas, quanto nas interfaces, quanto nos nós, eu então posso associar essa qualidade das redes de transportes ao desenvolvimento do país. E aí, nós temos uma ligação interessante. Ao dizermos que um país possui elevado crescimento econômico, equivale dizer que há uma grande presença nesse país de indústrias, uma grande presença de atividades agrárias e atividades comerciais, exercendo maior demanda e pressão sobre os meios de transporte. Então, quanto mais desenvolvido, né, os setores econômicos, maior será, então, a demanda para a melhoria da qualidade, uma exigência para a melhoria da qualidade dos transportes, porque tudo que se produz precisa ser escoado. E isso deve ser feito com a melhor qualidade dos serviços possível. Nesse caso, se esses meios não tiverem uma estrutura adequada, né, para suportar essa carga, se os meios de transporte, as redes de transportes não estiverem à altura, né, para suportar essa carga, inevitavelmente o desenvolvimento desse país encontrará sérias barreiras e dificilmente se concretizará. Por esse motivo, dizemos que os transportes, ao lado da comunicação, são um elemento estratégico para qualquer país ou governo. Então, aqui nós estamos falando da necessidade de uma melhor qualidade, tanto nos meios de transporte quanto nas redes de transportes. E isso liga-se, né, ao crescimento econômico e próprio desenvolvimento dos países. E ainda nós vamos fazer uma ligação entre transporte e globalização. Queridos, o processo de globalização consolidou-se no final do século XX, porque nós já sabemos que a globalização é um processo, né? E teve início, né, de acordo com a maioria dos autores, lá com o início das grandes navegações, século XV, século XVI, quando os países, né, Europa, começam, então, a se comunicar com outras partes do planeta, mas ela vai se consolidar no século XX. Para isso, precisou da transformação e aprimoramento do setor de transportes e do setor de comunicação. E isso só foi possível graças às inovações técnicas dos diferentes tempos, como, por exemplo, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela trouxe várias inovações técnicas
no decorrer do tempo. Desde o século XVIII, quando nós passamos pela primeira Revolução Industrial, né? Depois, segunda Revolução Industrial. Na primeira Revolução, nós tivemos assim, uma grande inovação técnica, várias, mas nós vamos usar uma inovação técnica, que foi, por exemplo, a utilização da máquina a vapor. Isso foi uma super inovação, século XVIII, e depois partimos para a segunda fase da Revolução Industrial, e aí nós já podemos citar o uso da eletricidade. E aí vem a terceira fase da Revolução Industrial, com o uso, por exemplo, da computação. E agora estamos vivendo a quarta fase da Revolução Industrial, em que nós temos agora a questão da inteligência, né? Nós precisamos pensar em tecnologia voltada para a inteligência. Então, meus queridos, observem o que o texto diz. A gente está falando de inovações técnicas. A exemplo da Revolução Industrial e da implementação do trem a vapor, né, lá do século XVIII, e dos grandes navios, bem como a invenção do carro, do avião, que veio a dar nova dimensão à forma como as pessoas, matérias-primas e mercadorias deslocam-se. Queridos, e ainda nós podemos dizer o seguinte, que o transporte, na realidade, ele é algo revolucionário, né? A revolução industrial, por exemplo, estamos na quarta revolução industrial, ela só é possível devido a essa evolução nos transportes e na comunicação. Então, eu deixei em destaque para vocês aí no texto, né, a revolução técnico-científica e informacional. Essa revolução deu novos contornos à dinâmica dos transportes, permitindo a modernização dos meios já existentes e a criação de novas formas de deslocamento ao longo do espaço geográfico. Se, nos primeiros tempos, viagens em curtas distâncias levavam dias, atualmente, os voos mais longos do mundo levam algumas horas, sem considerarmos as escalas e conexões para efetuarem-se. Então, nós estamos falando de algo revolucionário. E aí, meus queridos, nós vamos associar os transportes e a própria evolução das sociedades. Ou seja, a evolução da sociedade ela está associada à evolução dos transportes. Então, acompanhe comigo o texto. Entender o funcionamento e as características dos meios de transporte é entender também o próprio processo de evolução das sociedades, pois todo país precisa de um sistema de transporte eficiente e adequado às condições de seu território para desenvolver-se. Assim, quando vemos notícias de que o governo anuncia a construção, por exemplo, de uma grande rodovia, de uma grande ferrovia ou de uma hidrovia, entendemos que essa ação é fruto de uma necessidade latente de crescimento para gerar mais riquezas, empregos e investimentos. E eu convido vocês a analisar comigo uma situação. Nós estamos falando sobre os transportes, mas há uma diferença entre meios de transportes e redes de transportes. Os meios de transportes, que inclusive foi uma aula anterior, então nós podemos citar o meio de transporte aéreo, meio de transporte aquático, meio de transporte terrestre. Agora, quando eu falo em redes de transportes, eu estou falando do transporte aeroviário, fluvial, marítimo, ferroviário, rodoviário, dutoviário, certo? Então, meus queridos, observem que há uma diferença conceitual entre meios de transportes
né? E redes de transportes. Meus queridos, eu deixo então com vocês o meu abraço, o meu carinho e aguardo vocês numa próxima aula. Fiquem com Deus.